O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. O Evangelho de hoje apresenta a confissão de São Pedro em afirmar que verdadeiramente Jesus era o Messias. Mas vamos lá compreender essa afirmação de Pedro, tendo como pressuposto a liturgia de ontem, e aqueles que puderam me ouvir no dia de ontem poderão compreender melhor. Se porventura você não ouviu, a homilia está no canal no YouTube, dê uma conferida lá que você vai entender bem o que vos falo agora. É preciso compreender que existe uma visão humana, baseada meramente naquilo que é humano, ou seja, uma capacidade de ver a realidade presente, aquilo que é material, aquilo que é palpável. Mas existe uma segunda visão, e essa é mais importante, que é a visão espiritual, ou visão sobrenatural. E essa segunda visão, que é mais importante do que a primeira, ela só é possível ser vista por uma realidade chamada fé, pelo dado da fé. A ponto que alguém que não tem fé, na prática ele não consegue ver nem mesmo a realidade. Porque o que nos é apresentado é sempre de forma parcial, obscura, neviada, com neve, nebliada, aliás, com neblina. Não tem clareza naquilo que se vê. É como se fosse um dia nebliado, com neblina. A ponto que, ontem, aquela cura do cego, Jesus toca nele e pergunta: estás enxergando? Ele: mas estou enxergando homens como árvore. Ou seja, o negócio estava meio embaçado, não estava claro. Jesus toca novamente nele e ele diz: agora sim, eu estou enxergando com nitidez, estou enxergando com clareza. Ou seja, ali, de forma pedagógica, Jesus leva aquele cego a entender que é preciso progredir na fé. Quanto maior a fé, mais clara será vista a realidade. Quanto maior a fé, mais nitidez é possível enxergar a realidade. Então o cenário todo é esse para você entender que agora vos falarei, e sobretudo a afirmação de Pedro. E a pergunta de Jesus, ela é muito intrigante. O que diz os homens, seu filho do homem? O que é que estão dizendo aí de mim por aí? Olha, uns estão dizendo que tu és o profeta, uns estão dizendo que tu és Elias, outros até falam que tu és João Batista. Estão falando por aí isso, Jesus é isso, é aquilo, nananina lá flaia.
E Jesus vai e faz aquela bela pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí a resposta de Pedro, quando ele diz: tu és o Messias. Pedro consegue dizer de fato quem é Jesus, mas não por uma visão humana, e sim por uma visão de fé. Porque a visão humana é tudo que o povo tinha falado, é um profeta, é João Batista, é isso, é aquilo, essa era a visão humana. Mas Pedro não estava inspirado por inspiração humana, e sim pela inspiração divina. E quando nós compreendemos isso, faz toda a diferença, para dizer que o homem de fé, a mulher de fé, enxerga a realidade de outro jeito, enxerga o que ninguém enxerga, vê o que ninguém vê, contempla o que ninguém contempla. Quem não tem fé, e assim aconteceu, olhava para Jesus, era mais um homem ali no meio de todo mundo, nasceu em Belém, é filho de José, é filho de uma mulher chamada Maria, inclusive tem uma história aí, que não é filho legítimo de José, tem até uma história aí que foi pela ação do Espírito Santo, que eu até desconfio disso, era o que as pessoas falavam, que não tinham fé. Inclusive, nós convivemos com ele, Jesus, nós convivemos com Jesus, não é ele o filho do carpinteiro? Lembro quando tem o evangelho que fala isso, não é ele o filho do carpinteiro? Ou seja, quem não tinha fé enxergava Jesus como qualquer outro homem, não é ele que fica trabalhando com José lá na carpintaria? Inclusive comprei até um móvel dele essa semana, está lá em casa, ele que fez. Quem não tinha fé, os que não tinham fé, via Jesus como qualquer um outro. Mas quando se olha pelo dado da fé, aí enxerga além. Enxerga além. Pedro não viu somente o filho de José, o filho de Nossa Senhora, o filho do carpinteiro. Não, Pedro pela fé viu aquilo que Jesus é, o Messias, o Filho de Deus. Mas por quê? Pelo dado da fé. Que humanamente não tinha chegado a não chegaria a essa conclusão nunca. Com isso, eu repito algo que eu falei ontem, que está no mesmo cenário, no mesmo contexto. Nós precisamos rezar pedindo a Deus que aumente a nossa fé. Que quanto maior for a nossa fé, com mais clareza nós veremos a realidade. E com mais clareza nós veremos inclusive o sobrenatural. Que aqui Pedro está dizendo, tu és o Messias. Isso não é visto. O que estava vendo era um homem na frente dele, como qualquer outro. Mas pela fé ele viu além, viu aquilo que de fato ele era. Vamos lá para vocês entenderem melhor ainda. Após a ressurreição, Jesus aparece aos discípulos e tinha um que não estava lá, Tomé. Tomé não estava lá. E quando os discípulos falam, Jesus ressuscitou, é verdade. Ele, se eu não tocar na chaga dele, se eu não colocar o dedinho debaixo da costela dele, não acredito não, eu tenho que tocar. Passados os 8 dias, Jesus aparece novamente. Quem estava lá? O incrédulo Tomé. Aí nesse momento, Tomé, por um ato de fé, ele diz, meu Senhor e meu Deus. Uma expressão belíssima. Ele olha para um homem, mas enxerga Deus. Meu Senhor e meu Deus. Tanto é que Tomé não tocou na chaga de Cristo, não precisou. Essa expressão, e aqui daria dar uma aula de teologia fantástica, a gente poderia passar a manhã inteira aqui só com essa frase, mas não dá, nós temos poucos minutos. Meu Senhor e meu Deus. Tomé vê um homem e contempla Deus. Ele vê aquilo que de fato Jesus era, Deus. Mas por quê?
pela fé. Aí você entende quando alguém que não tem fé não compreende as realidades espirituais que nos cercam, que estão ao nosso redor. Vou citar só uma, devido ao nosso tempo. Eu não me confesso, compadre, é um comedor de feijão igual eu. Inclusive eu levei o padre lá em casa essa semana e comeu uma galinha. E comeu mais do que eu. É um comedor de feijão e de galinha, de farofa de banana, igual eu. Acho que eu vou me confessar com comedor de feijão? Comedor de farofa de banana? Vou nada. Por quê? Porque não tem fé. Porque quando tem fé, entende que o padre é um comedor de farofa de banana, de feijão, de coxa de frango, né, Neuzinha? Mas comer a comida Maria Isabel, aquele arroz com carne, é no café, mas já deu fome, né? Mas tem algo a mais, que é o sacerdócio de Cristo que está em cada padre. E por causa disso ele pode absolver os pecados, ele pode pronunciar as mesmas palavras que Cristo pronunciou, e o que era meramente pão se torna o corpo, o que era meramente vinho se torna o sangue de Jesus. Mas isso por um ato de fé. Quem não tem fé vai só ver um comedor de feijão, não vai ver o sacerdócio de Cristo que há em cada padre. Então nem adianta discutir com quem não tem fé, não adianta. A gente tem que rezar para que tenha fé. Mas enquanto não tiver fé, só vai enxergar um comedor de farofa de banana. Mas quem tem fé não enxerga o sacerdócio de Cristo. Olha para um padre, é Cristo. Mas isso para quem tem fé. Quem não tem fé não vê não. Quem não tem fé não consegue enxergar isso. Mas para nós que cremos, não. Nós chegamos diante do sacerdote, confessamos os nossos pecados e temos certeza que fomos absolvidos. Participamos da Santa Missa e temos certeza que comungamos o corpo e sangue de Cristo pela imposição das mãos do sacerdote. Levamos uma água com sal, com uma imagem, e aquela imagem que era comum se torna um sacramental após o sacerdote traçar o sinal da bênção. Mas isso é um ato de fé. Veja a diferença de ter fé e não ter fé. Deu para compreender o cenário todo? E Pedro, por um ato de fé, não vê simplesmente Jesus como filho do carpinteiro, filho de Maria. Jesus vê aquilo que de fato Jesus é: o Messias, o Filho de Deus, o enviado do Pai, o Salvador do mundo. Portanto, amados irmãos, nesta manhã, possamos de fato pedir a Deus que aumente a nossa fé, nos dê uma fé grandiosa, para nós podermos perceber além daquilo que está aos nossos olhos. Além, que quem tem fé vê além. Quem tem fé tem olho de águia, consegue ver longe, consegue ver além. Quem não tem fé não, só vê um palmo na sua frente. É por isso que nós cristãos conseguimos ver coisas que os pagãos não veem. Conseguimos enxergar a realidade que os pagãos não enxergam. Sobretudo a realidade sobre o céu. É escandaloso falar sobre céu para quem não crê. Por quê? Não está enxergando. Como se toda a realidade fosse aquela que fosse vista pelos olhos. Bobo de quem pensa assim. Triste de quem pensa assim. Como vai dizer o nosso amado e querido Papa Emérito Bento XVI, como que ele traduz isso de forma simples, dizendo: a realidade espiritual é muito mais real do que a material. A realidade espiritual é muito mais real do que a material. Aí os bobos que não creem só enxergam o material e acham que está vendo tudo. Se enganando, quem vê tudo somos nós que cremos, somos nós que temos fé, que nós enxergamos milhões e milhões de quilômetros, luz, que nós enxergamos lá em cima, enxergamos no céu, enxergamos a eternidade, quanto que só enxerga aqui.
No máximo coloca um aparelhozinho para enxergar longe, no mais é pouquinho. Nem se compara com a visão que nós temos. Que nós temos uma visão de céu, uma visão de eternidade, uma visão que vai além do material. Bobo de quem só enxerga o material. Mas nós, porque cremos em Deus, enxergamos longe e muito longe. Alguém que usa o telescópio, né? Que consegue ver longe, é pouco. O telescópio da fé. Esse aí não tem limite não. O telescópio da fé. Esse aí não tem limite não. O telescópio da fé não tem limite. Enxerga longe demais, porque enxerga o sobrenatural, enxerga o espiritual. Tanto que Deus, nesta manhã, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, também nos dê uma visão sobrenatural de todas as realidades que nos cercam. Gostou desse vídeo? Acesse nossa playlist para assistir outros vídeos do canal. Se inscreva agora mesmo no meu canal, Padre Helenildo Pereira. Deixe o seu joinha, ative o sininho para receber notificações e não se esqueça de compartilhar, para que mais pessoas sejam alcançadas pela evangelização. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.